lá, pessoal, vamos fazer mais um bloco aqui, um bloco extremamente importante, que é o bloco do momento da ocorrência do fato gerador. Muitas vezes, o momento da ocorrência do fato gerador, ele cai mais, eles dão mais importância em prova do que a própria incidência, tá? De tão importante que é o momento da ocorrência do fato gerador. Porque muitas vezes a incidência ela é mais, eu não vou dizer genérica, porque não é essa a palavra, né? Mas às vezes um pouco mais abrangente, um pouco menos detalhada, dependendo da legislação, do que o momento da ocorrência do fato gerador. Por exemplo, o momento é a circulação de mercadoria, beleza. Mas o fornecimento de alimentação também é um tipo de circulação de mercadoria, e às vezes não está lá na hipótese de incidência, mas está no momento da ocorrência do fato gerador, ou outras coisas, né, que não são tão detalhadas assim. Quando ele fala da hipótese de incidência, ele faz uma abrangência maior, que muitas vezes a legislação detalha mais aqui no momento da ocorrência do fato gerador. Tá? Isso vai depender de legislação para legislação, obviamente, mas a regra geral é que o momento ele tenha mais detalhes do que a própria hipótese de incidência. Tá? Bom, o que é um momento da ocorrência do fato gerador? A gente vem estudando aí bastante coisa sobre o fato gerador, né? Local da operação, né? Tem um monte de coisa, né? Tem local da operação, tem hipótese de incidência, tem o critério material, né? Que é a hipótese de incidência, tem o critério quantitativo, que fala sobre base de cálculo, sobre alíquota. Então a gente tem a regra matriz de incidência tributária, só para vocês lembrarem, que ela é formada por 5 elementos. 5 aspectos, vamos dizer assim, tá? Que vão responder algumas perguntinhas. O que é tributado? O que é tributado aqui? O que pode ser tributado? Né? Quando ele pode ser tributado? Tá? O que, quando, onde ele pode ser tributado? Quanto que vai ser tributado? E quem vai ser tributado. Então, a regra matriz de incidência tributária é isso aqui, é o esqueleto da norma. O que pode ser tributado? São as hipóteses de incidência. Onde? Vou pular o quando. Onde? É o local da operação. Quanto? Base de cálculo e alíquota. E quem? Sujeito passivo, sujeito ativo. O quando que eu pulei é justamente o momento da ocorrência do fato gerador. Isso não gente, quando deve-se pagar o tributo. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Momento da ocorrência do fato gerador não tem relação com o pagamento. Pode até ser que a legislação determine que o pagamento seja feito naquele momento que aconteceu o fato gerador. Mas não é regra, não é obrigatório. Tá? Seria no caso, a minoria. Quando a gente tem o momento da ocorrência do fato gerador, como regra geral, o pagamento só vai se dar no mês subsequente. A legislação vai falar assim, olha, o pagamento é para tais contribuintes no dia 10, outro para o dia 9, outro para o dia 8, do mês subsequente ou da ocorrência do fato gerador. Então, quando se faz a apuração, normalmente a gente pega o período mensal. Né? Então, a gente faz lá débitos e créditos dentro de um mês e apura-se. Tenho que recolher, se o total de débitos for maior que o total de créditos, vai haver uma necessidade de recolhimento. Mas o fato gerador, por exemplo, aconteceu numa circulação de mercadoria no dia, por exemplo, 1º de abril de 2025. Aconteceu um fato gerador. Outro aqui, vários. Aí, no último dia do mês aqui, tá? No dia 30 de abril, né? Abril tem 31 não. No dia 30 de abril de 2025, passa a régua, débitos e créditos. Se der um saldo devedor, ou seja, os débitos foram maiores que os créditos, por exemplo, de 1 milhão, ele vai ter que recolher isso. E quando que ele vai recolher? No mês subsequente, por exemplo, em maio, dia 10 de maio, por exemplo. Então veja que o fato gerador aconteceu lá em abril, mas o momento da ocorrência do fato gerador... o momento da ocorrência do fato gerador aconteceu em abril, mas o pagamento pode ser feito até dia 10 de maio. Eu estou chutando essa data aqui. Vão ter várias situações de previsão de pagamento e aí não vem ao caso aqui. Tá? Então, o que eu quero que vocês tenham muito em mente é que o momento não é necessariamente a data de vencimento, a data do pagamento. Show? Então, o momento da ocorrência do fato gerador é quando se instaura a relação jurídico-tributária.
Então, a legislação vai dizer, olha, circular mercadoria é hipótese de incidência. E aí você vai e circula. Você circula. A legislação vai falar, olha, o momento, para esse caso específico de circulação, por exemplo, uma saída de estabelecimento, o momento vai ser na saída. Então, quando sair, já temos um fato gerador acontecendo, uma relação jurídico-tributária acontecendo. Então, você não tinha relação alguma com o fisco até então. Mas como você pratica o fato, está praticando o fato gerador, agora você tem uma relação de dívida, né? Vamos dizer assim. Você tem uma situação obrigacional em que você vai ter que se debitar e recolher os cofres públicos, caso seja o caso, né? Caso seja o caso de saldo devedor maior que o saldo credor, tá? Então, vamos supor que a legislação fale assim, olha, hipótese de incidência, andar de bicicleta. Eu não estou andando de bicicleta, estou dando aula, então não estou praticando nada de fato gerador. Beleza. Eu vou lá e começo a andar de bicicleta. A legislação pode falar, olha, a legislação vai falar, olha, andar de bicicleta é fato gerador. Mas quando que, juridicamente falando, vai estar instaurada essa relação? Pode ser quando eu der a primeira pedalada. A legislação pode falar que é quando der um giro completo na roda. A legislação pode falar que é na próxima, quando eu completar o primeiro quarteirão. A legislação pode falar que é quando eu tocar na bicicleta, mesmo que eu não tenha pedalado, ou seja, pode antecipar o fato gerador. Então a legislação vai dizer quando é. Não é porque o fato gerador é andar de bicicleta que não, mas andou, se der uma pedalada já andou. Mas ela pode definir outros momentos da ocorrência do fato gerador. Por isso que se tem aqui dentro da Lei Candir, dentro de qualquer legislação, o momento da ocorrência do fato gerador, para se definir quando essa relação jurídico-tributária está instaurada. A gente chama de subsunção do fato à norma, tá? É quando algo no mundo real acontece, algo no mundo real acontece e o que está acontecendo está descrito na legislação como uma hipótese de incidência de determinado tributo, tá? Então, vindo aqui para o momento da ocorrência do fato gerador, já vamos começar com uma novidade. Novidade no sentido, não é uma novidade nova, mas é algo que é recente, tá? Não é tão antigo assim, é algo que vem... a história é antiga, mas ele vem se desenrolando, e acabou que se botou um ponto final no assunto, que é a incidência entre estabelecimentos do mesmo titular. Ou melhor, a não incidência entre estabelecimentos do mesmo titular. A legislação, o momento é tão importante que a legislação quis colocar essa não incidência aqui, e não lá nas hipóteses de incidência. Ou na não incidência. Ele coloca justamente no momento da ocorrência do fato gerador. Poderia colocar lá, não incide o ICMS, ou então, na circulação de mercadoria, hipótese de incidência, circulação de mercadoria, exceto entre estabelecimento do mesmo titular. E ele não fez isso. Ele deixou lá para o momento da ocorrência do fato gerador. Então ele traz assim, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte. Antigamente, o que a gente tinha aqui? Vírgula. Ainda que para outro do mesmo titular. Isso aqui é ótimo para cair em prova, tá? Porque uma mudança recente, uma das últimas mudanças, vamos dizer assim, da Lei Candir, a gente tem de vez em quando uma mudança assim, mas a mais significativa, no meu ponto de vista, foi essa, dos últimos anos aí, tá? A mais significativa foi essa. Como é que funcionava isso, gente? Bom, a gente tem a possibilidade de tributar a circulação física ou a circulação jurídica. Então, se a Constituição quisesse, ela poderia falar que incide o ICMS na saída de mercadoria a qualquer título, ainda que para outro mesmo título. Ou seja, ele poderia considerar a circulação física. Saiu daqui a mercadoria, foi para cá, não interessa quem está envolvido, vai ter incidência do ICMS. Poderia colocar assim? Poderia. Mas a Constituição colocou operação de circulação de mercadoria. E aí começou, a Lei Candir veio, né, para regulamentar, né, para trazer normas gerais sobre ICMS e falou assim, olha, eu vou adotar a circulação física.
Eu vou falar que, mesmo que saia do estabelecimento A e vá para uma filial dele, é uma circulação, sim. Eu considero que é circulação porque eu considero que é circulação física. Foi isso que a Lei Candir fez. E aí os contribuintes falam, pô, não, peraí, não é. A Constituição falou que é circulação, entende-se que a circulação que a Constituição tenha dito que é uma circulação jurídica. E aí isso foi, obviamente, né, para os tribunais superiores, e reiteradas vezes, né, os tribunais decidiram pela não incidência entre estabelecimentos do meio titular. Por quê? Porque os tribunais entenderam que o que a Constituição quer é a circulação, tributar a circulação jurídica, ou seja, quando há troca de titularidade. Eu tenho esse mouse, né, sou uma loja de computador e vendo para você. Então, esse mouse não é mais meu, ele passa a ser seu. Vai ter circulação física? Pode ser ou pode não ser. Por exemplo, se eu tenho esse mouse dentro de um armazém geral, eu vendo para você e você fala com o armazém geral, olha, pode deixar aí, que a partir de agora eu que vou pagar por essa permanência do mouse aí. Ele pode fazer isso. Houve circulação física? Não houve. O mouse está aqui no armazém e no armazém ele continua. Mas houve circulação jurídica, então tem a incidência do imposto. A mesma coisa, a gente pode exemplificar também ao contrário. Quando uma filial A manda mercadoria para uma filial A1, né, e tem circulação física. Agora, a gente tem circulação física, diferente daquele caso do armazém. Mas não tem circulação jurídica. Então, os tribunais eles entendiam exatamente assim. A Constituição se refere a uma circulação jurídica e não física. Então, não incide ICMS em operações entre estabelecimentos do meio titular, porque não há circulação jurídica. E assim vinha sendo decidido. Só que não andava, a coisa não andava. Os estados continuavam cobrando, né? Os contribuintes continuavam pagando, iam na justiça, e voltava, e ficava aquele negócio todo, aquele rolo todo da nossa justiça aqui no país. Até que o Rio Grande do Norte, não sei por qual motivo, sinceramente eu não sei mesmo, tá? Poderia até dar uma pesquisada aí, mas não interessa muito. Mas o Rio Grande do Norte, ele entrou com uma ação, uma ADC, uma ação que visa, no Supremo, tá? Que visa declarar uma constitucionalidade de determinado dispositivo. Então, o Rio Grande do Norte falou assim, olha, na minha legislação tem aqui, incide ICMS, né, o momento é na saída de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro do mesmo titular. Então, poxa, STF, isso aqui está constitucional? E por que eu falo que eu não sei o porquê que eles fizeram isso? Porque era óbvio que o STF ia falar, claro que não. Claro que não é constitucional. Por que era óbvio? Porque ele estava decidindo todo momento isso. Todo momento. Não tinha nenhum sinal de mudança significativa na sua composição, ou mudança de pensamento através de outra decisão. Não tinha nada em relação a isso. E aí, o Rio Grande do Norte foi lá e entrou com essa ADC. Qual é a consequência, as duas consequências possíveis de uma ação que visa declarar a constitucionalidade de determinado dispositivo? Olha, sim, é constitucional. E se ele pode falar isso, ele também pode falar o quê? Não é constitucional. Mesmo com uma ADC, uma ação que você queira que declare a constitucionalidade, só tem duas possibilidades. Ou ele decide que é, sim, constitucional, ou não é constitucional. Não é constitucional. É igual a ação, né, direta de inconstitucionalidade. Ora, quais são as duas situações? Você quer que seja declarada a inconstitucionalidade de alguma norma. Se o Supremo entende que ela é inconstitucional, ok. Senão ele vai entender que é o quê? Constitucional. E foi o que aconteceu. O STF entendeu que não é constitucional, porque não tem circulação jurídica. E a Constituição quer que se tributa a circulação jurídica. Tá? Com isso, a coisa ficou um pouquinho mais forte, porque até então não tinha declaração de inconstitucionalidade. Até então não tinha isso. O parlamento, vendo isso, decidiu alterar a Lei Candir.
Até então, a Lei Candir continuava falando que incidia entre estabelecimento do mesmo titular. Olha, incide sim. A Lei Candir estava assim. E aí decidiram alterar. Falou, olha, o Supremo já decidiu isso várias vezes, tem essa inconstitucionalidade declarada, vamos alterar logo isso. E assim foi feito. A Lei Candir, logo no inciso 1º do artigo 12, que fala de momento, ele retirou, a Lei Candir retirou esse pedacinho aqui, ainda que para outro do mesmo titular. Se não bastasse retirar apenas isso aqui, o que o legislador fez? Olha, se a gente retirar só isso aqui, vai dar merda. Por quê? Vão achar que a gente só retirou isso aqui, vão tentar achar uma brecha, blá, blá. Vamos colocar de maneira expressa que não há incidência quando acontecer uma circulação física, ou seja, entre estabelecimentos do mesmo titular. E para isso veio o parágrafo 4º. Não se considera ocorrido o fato tirador na saída de mercadoria do estabelecimento para outro da mesma titularidade, mantendo-se o crédito relativo... Aqui eu vou explicar. Tá? Já vou explicar. Mas olha só, ele foi claro. Tem margem para outra interpretação aqui, gente? Não tem. Não há margem para interpretação aqui. Não incide mais e ponto, acabou. Tá? Não incide ponto e ponto, acabou. Então, existem algumas legislações ainda que não estão adequadas à Lei Candir. Não se adequaram à Lei Candir. Ou seja, ainda tem lá, ainda que para outro do mesmo titular. Acredito que, né, em breve, todas já vão se adequar. Já era para ter adequado, né? Já era para ter se adequado. Mas, às vezes, é um pouco moroso, né? Tem uma certa lentidão. Mas o fato vai depender de como a pergunta vai ser feita. Se na legislação de cada estado tiver escrito lá, olha, incide, e na Lei Candir, obviamente, vale para todos os estados, vai estar lá, não incide. O que eu faço? Depende de como é a pergunta. Se a pergunta for, olha, de acordo com a Lei Candir, aí fica mais fácil. De acordo com a lei do estado, também fica mais fácil. E se não falar nada? Gente, é complicado. Tá? Nem sempre as questões são tão claras assim. Tá? Se não falar nada, estiver dentro de uma prova de legislação tributária, a minha tendência é seguir a legislação de cada estado, que é uma prova de legislação tributária. E essa tendência não é só minha, tá? Essa tendência é das bancas também. Tá? Já aconteceu uma vez, presta atenção, uma vez, da banca considerar em prova de legislação tributária o que vinha a uma questão em que a alternativa era diferente da legislação. E aí ele justificou, não, mas o tribunal TJ do estado tal, ele já falou que não tem, era justamente sobre incidência, já falou que não tem incidência. Isso antes da ADC, antes de tudo. Aí, tá bom, né? Fazer o quê? Eu sempre falo, olha, vai para a legislação. Só que ele não foi dessa vez. Só que isso é uma em sei lá quantas centenas de questões. E mesmo assim, nessa prova, eu não lembro exatamente de onde era, tá, gente? Eu lembro que era um estado do norte. Não sei se... Não lembro, não vou chutar aqui porque eu não lembro. E na mesma prova, o mais engraçado é que na mesma prova tinha uma questão de IPVA. Tinha uma questão de IPVA. Essa questão de IPVA, ela trazia a incidência ou não de IPVA, obviamente, sobre aeronaves e embarcações. E na lei desse estado dizia que incidia. E o STF sempre falou que não incide. Qual foi a resposta da banca? Incidência. Poxa. Então, em um caso, no caso do ICMS, na mesma prova, não uma para um cargo tal e outro para o cargo tal, não. Um para analista e outro para auditor. Não, na mesma prova, umas folhas depois. Ele considerou no ICMS o posicionamento do Supremo e considerou no IPVA, e não considerou no IPVA o Supremo e considerou a legislação do Estado. Então, por mais quem seguiu o meu conselho de ir pela legislação do Estado, acertou a do IPVA e errou a do ICMS. Quem não seguiu, falou, não vou seguir o da Rocha, não. Ele acertou o do ICMS e errou o de IPVA. Ou seja, quem seguiu ou quem não seguiu, deu no mesmo. Provavelmente, 90% de chance da prova ter sido feita por duas pessoas. Você faz IPVA, você faz ICMS.
Aí o cara do IPVA, pô, ele prova de legislação, vou fazer de acordo com a legislação. O cara do ICMS falou, não, vou fazer, né? E provavelmente esse cara do ICMS ele não tinha tanta experiência assim, porque não é comum isso acontecer em prova de legislação, cobrar coisas que não estão na legislação, tá? Então, eu sei que vocês queriam uma resposta mais binária, né? 0 ou 1. Faça o quê? Mas não tem como falar para vocês sem analisar o que a banca tá querendo. Talvez ali no feeling, na hora, não, ele deu uma deixa aqui, então, na verdade, ele quer falar aqui sobre o Tribunal Superior, sobre a Lei Candir. Isso vai ter que ser analisado questão por questão, beleza? Então, como eu falei, não tem incidência aqui para a Lei Candir. O fato gerador não tem incidência entre estabelecimento do mesmo titular. E, além disso, ele mantém o crédito. Tá? Ele mantém o crédito da entrada. Como assim mantém o crédito da entrada? Vamos construir o pensamento junto. Olha só. O normal no ICMS e no IBS e CBS também, tá? Já vou adiantando. É que a gente tem aqui uma impossibilidade de creditamento aqui na entrada quando a saída for desonerada. Então, débitos e créditos. Os créditos, eles existem para abater dos débitos. Então, quando eu vendo mercadoria, eu tenho um débito de ICMS. Quando eu compro mercadoria, ou insumo, ou qualquer outra coisa que a legislação permita o creditamento, eu me credito. E aí eu faço, tem 100 de débito na saída, somando todas as saídas, e 70 de crédito na entrada. Então, eu não vou pagar 100, eu vou pagar 100 menos os 70 de crédito na entrada, eu vou pagar 30, vou recolher 30 aos cofres públicos. Beleza. Só que o que a legislação diz? Né? Tanto legislação na Lei Candir, quanto em qualquer legislação de qualquer estado, quanto até agora, agora a gente tem no IBS, na CBS, até nisso. O que as legislações falam? Olha, se a saída posterior é zerada, não tem ICMS, isenção, não tributação, não incidência, se não tem aqui, é porque não faz sentido a gente ter o crédito na entrada. Por quê? Ora, acabei de falar, o crédito na entrada é para abater de um débito da futura saída, para fazer a não cumulatividade. Se não tem débito na saída, não pode ter crédito na entrada. Com exceções. Exportação, por exemplo, permite-se a manutenção do crédito na entrada. Tem exceções? Tem. Essa exceção, no caso, é constitucional. Só que, nesse caso aqui, a Lei Candir falou, olha, não incide entre estabelecimento do mesmo titular. Então, você está mandando aqui A, está mandando para 1. Não incide. Só que quando você comprou, o A comprou, ele teve um ICMS aqui de 100. A gente sabe que o ICMS é no imposto indireto, né? Ele vai repassando na cadeia. Então, esse A, ele pagou ali um valor embutido de ICMS. O que a legislação fala? Olha, nesse caso específico em que esteja sendo feita uma transferência quando a gente chama de transferência no CFLP, é quando é entre estabelecimentos ali do mesmo titular, né? Está tendo uma transferência que é zerada, não tem incidência agora, né? Então, em regra, não teria por que ter o crédito, mas a gente determina que assegure-se o crédito na entrada. Então, esse ICMS aqui, em regra, ele seria estornado, esse crédito. E tiraria ele de lá. Se já colocou, tiraria ele de lá. Só que não vai precisar tirar. É isso que ele fala aqui. Mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte. Inclusive na hipótese de operação interestadual, mesmo que esteja mandando aqui para uma filial no outro estado. Tá? Em que os créditos serão assegurados. Vamos lá. Quem vai assegurar esses créditos? Quais são esses créditos? Não é só esse da entrada, não. Tá? Olha aqui, ó. Pela unidade federada de destino, esse carinha aqui, por meio de transferência de crédito limitado aos percentuais lá da Constituição. Além de ser zerado, além dele poder manter o crédito, ele pode, se ele quiser, transferir esse crédito para A. Ele estorna dele, ele tira dele, o A tira dele, e transferir para A1, desculpa.
O A tira dele esse crédito de 100 e joga para cá esse crédito de 100. Ele vai ficar com crédito aqui agora? Não, porque ele passou para um, senão os dois não podem ficar. Ou é um ou é outro. Então ele emite um documento fiscal e transfere esse crédito para A1. Só que essa transferência tem um limite. Ele não pode transferir quanto ele quiser. Qual é o limite? O limite é o percentual da operação interestadual. Então, se ele vende por, deixa eu ver aqui, R$300, vende não, né? Se ele transfere por R$300 aqui, deixa eu apagar um pouquinho aqui, para ficar mais limpinho. Se A manda para por R$300, coloca lá na nota R$300, e os dois são estado rico, vamos supor, transferência de São Paulo para o Rio de Janeiro, qual é a alíquota a ser utilizada? Seria utilizada se tivesse ICMS? Não tem, né? 12%. Então, se na nota a base de cálculo é 300, ele vai poder transferir quanto para o outro? 12%. Tá? Então, seria aqui R$36. Ele não poderia transferir os 100, mas ele pode transferir até 36. Então, é o limite, ó, limitado aos percentuais estabelecidos na Constituição. Essa limitação é referente ao ICMS da operação interestadual. Tá certo? É referente à operação interestadual. Então, ele poderia aqui, por exemplo, transferir R$60 de A para A1? Não poderia. Ele não poderia. Tá bom? Então, tem essa limitação. Então, é assegurado pela unidade de destino, pela unidade onde está A1, pelo estado, o DF onde está o A1, que se transfira esse crédito, desde que esteja no limite da alíquota interestadual. Outro ponto, no inciso 2º, também é assegurado pela origem. Pela origem também. No caso de acontecer uma diferença positiva entre esses créditos enviados e o que ele tem. Ou seja, aliás, entre o que ele tem e os créditos enviados. Como assim? Olha, se ele transferiu 36, ele tem que tirar esse 36 daqui, de crédito, né? Então ele fica aqui com crédito, vou botar um crédito aqui, de 100 menos 36 dá 64. Certo? Por quê? Porque ele tinha 100, e quando ele comprou essa mercadoria, veio com ICMS 100, ele se creditou de 100. E ele mandou para outro estabelecimento dele em outro estado, só que havia limitação para transferir só 36. Ele transferiu 36. Então, se ele transferiu, ele não tem mais 100. Ele tem 100 menos os 36. Esse 64 poderia se imaginar que deveria ser estornado, poderia ser glosado, deveria ser tirado dali, mas não. Tá? A unidade de origem, onde A está aqui, é obrigada a manter esse crédito para A. Show de bola? Dispositivo muito importante, a gente passou um tempão aqui explicando, porque é de fato bastante relevante. Tá? Não vou entrar em outros detalhes, que aqui não precisa, mas esse valor aqui, ele não pode decidir também ao seu bel prazer. Senão, tá bom, é 12% só que eu posso. Como a nota fiscal é minha, ao invés de colocar R$300, eu vou botar 3 mil. 3 mil. Por quê? Porque o limite é 12%, né, 12% de 3 mil dá 360. Então eu posso transferir todos os 100. Seria só ele aumentar artificialmente o preço, que ele conseguiria transferir tudo. Só que também tem uma trava para essa base de cálculo, não está na Lei Candir, está num convênio, uma trava aqui que vai dizer lá a operação mais recente, dependendo do caso, lá tem média de estoque. Enfim, tem algumas regras aqui específicas em convênio para isso que não caem em prova. A não ser que estiver expresso lá na sua legislação, tá? Enfim, não acho que isso aqui seja importante falar agora nesse ponto aqui da Lei Candir, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam é que tem um limite aqui para esses 300 também. Não estão aqui, como eu falei, mas existe um limite para colocar na nota. Vocês entenderam esse limite? Porque se eu pego, simplesmente coloco lá, não posso aumentar 12%, se a operação é 12%, eu tenho que botar 12%, caramba. Só que eu tenho dois componentes para chegar no valor que eu posso transferir. A alíquota, que aqui está claro que não pode, né? E a base de cálculo. Ora, então vou aumentar a base de cálculo, que eu aumento aqui o valor que eu posso transferir. Show? Bom, então vamos lá. Vamos para os outros momentos, né? Alguns deles são muito parecidos com a própria incidência que a gente viu.
né? Por exemplo, olha, fornecimento de alimentação, bebida e outras mercadorias por qualquer estabelecimento. Qual o momento? O momento é o do fornecimento. Nesse caso, ele pegou igualzinho lá que tinha na hipótese de incidência. Fornecimento. Então, está no barzinho, está num barzinho aí no Rio, num pós-prova e tal, tomando umazinha lá, cara, o cara veio com o teu chopp. Pá, você ali, um tempão depois estudando e tal, né, num pós-prova desse da vida, né? Eu chutei o Rio de Janeiro, mas pode ser qualquer pós-prova aí. Você vai lá, toma aquele gole, sabe, daquele que você não tomava um tempão porque estava estudando pra caramba. Quando o garçom te fornecer ali, já está acontecendo um fato gerador. Ah, da Rocha, mas esse detalhe do segundo ali é importante? Claro que na prática não. Na prática vai importar o dia, né? O dia ali do fornecimento que o fato gerador aconteceu ali. Para efeito de outras coisas, né? Até de juros, dependendo como for o pagamento, se o pagamento tiver que ocorrer naquela hora, se o pagamento tiver depois, não tem tanta influência assim. Enfim, claro que não é assim na prática. Na prática a gente pega o período fiscal ali e pronto, acabou. Mas para efeito de prova, a gente tem que saber que é naquele momento que está instaurada a relação jurídico-tributária. Tá? Esses dois aqui, a gente viu também, aqui não tem saída, como tinha no inciso primeiro, né? Saída de estabelecimento do mesmo titular. Então quer dizer, como eu falei para vocês, que aqui tem um armazém geral. Eu tenho uma mercadoria aqui. Aí tem uma empresa aqui. E tem uma empresa aqui. Um vende para o outro, por exemplo. Essa mercadoria era de X, agora é de Y. Mas ela ficou no armazém geral. Teve fato gerador, sim. Mas não teve saída. Como é que da Rocha no inciso primeiro é na saída de mercadoria? Não teve saída. Como é que vai ter? Aqui é transmissão. Tá? Ele fala transmissão a terceiro de mercadoria em armazém geral, ou naquele caso que não transite pelo estabelecimento, né? A mercadoria nem entra nesse estabelecimento A aqui. Ela vai direto daqui para cá, fisicamente. Mas juridicamente ela fez isso. Então, no momento que se transmite a propriedade, quando não tiver saída, gente, quando não tiver saída física junto com uma circulação jurídica, não tem problema. Porque a saída física não importa. Então a gente considera a transmissão. É o momento que se transmite, ou seja, o momento que um deixa de ser dono e o outro passa a ser dono. Dois aqui bem batidos, tá? Mas que continuam caindo. Início da prestação de serviço de transporte e ato final. Olha, gente, assim como no local, assim como em outros casos, a gente não vai ter momento da ocorrência do fato gerador acontecendo em outro país, fora do nosso território. Qual é a regra para a prestação de serviço de transporte? O momento é o do início. Ligou a chavezinha ali do caminhão, começou a dar aquela primeira rodadinha na roda, saiu assim, deu uma viradinha, começou o transporte. Se esse transporte for dentro do país, seja um transporte interestadual ou intermunicipal, intramunicipal não, porque não tem ICMS, mas interestadual ou intermunicipal, se for um desses dois, o momento é o início. Só que imagine alguém saindo lá do Equador, tá? De carro, uma mercadoria saindo lá do Equador, né, de caminhão, vindo para o Rio de Janeiro. Tá? Momento, o início da prestação. Espera lá. O momento vai acontecer lá no Paraguai, no Equador? Não. Como é que a gente vai fazer? Poderia ser quando cruzar a fronteira. Poderia? Claro que poderia. Poderia. A legislação podia falar isso. Olha, o momento vai ser quando esse serviço de transporte cruzar a fronteira do país em direção ao destino. Mas não foi isso que a legislação diz. A legislação disse no ato final. Então, já que não pode ser no início, vamos botar para o final, para o fim. Então, o momento é quando terminou. Chegou lá, desligou e entregou lá o que tem que entregar. No momento que chegou lá, transportou, terminou o transporte, temos o momento da ocorrência do fato gerador. Tá? Então, as bancas, gente, isso aqui é antigo, mas recentemente eu já vi. Quando eu falo recentemente, quer dizer que caiu esse ano ou o ano passado, é porque as provas de legislação, elas, infelizmente, né, agora vai melhorar, graças a Deus. Porque agora a gente tem BS, CBS, que vai, toda questão, eu vou poder aproveitar para qualquer estado, qualquer município, qualquer coisa, né? E aí vai ficar top demais.
Mas até então não. Cada legislação só podia ser usada no seu próprio estado, né? Então a gente ficava com poucas questões. Quando eu falo, né, recentemente, aí você pode botar aí uns 5 anos para trás, 6 anos para trás, que eu ainda considero recente para a legislação tributária, tá? Bom, então, como eu estava falando, isso aqui recentemente foi cobrado de novo, apesar de ser uma coisa que já vem sendo cobrado. De tempos em tempos aparece um negócio desse, tá? E o que a banca faz? Coisa simples. Troca isso aqui. No ato final da operação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal, de qualquer natureza. Errado. Ou aqui, do ato inicial do transporte iniciado no exterior. É só você fazer o desenho, gente. Bota um país lá, que é o exterior, e Brasil. Tá? Se for aqui dentro, ok, é o início. Mas se iniciar aqui, não pode ser aqui. Então, ato final. Atenção para isso na hora da prova, tá? Parece besteira, é bobeirinha, mas na hora da prova a gente não está normal, né? A gente não está na nossa condição plena. Então, as coisas que eu falo para vocês, intramunicipal também. É uma bobeirinha, óbvio, né? Já caiu 1000 vezes, mas na correria, se você não ficar esperto, você cai, tá? Você não está fazendo questão na sua casa com ar-condicionado, no Anki ou sei lá onde, né? O negócio é mais embaixo. Das prestações onerosas de serviço de comunicação. Então, na comunicação, o momento, como regra geral ali, da própria prestação, tá? Como regra geral, a gente vai ver o porquê. Então, começou a fazer a prestação de serviço de comunicação, naquele momento ali tem o fato gerador. No M+S, mercadoria mais serviços. A gente tem uma mercadoria sendo fornecida com serviço. A gente estudou isso, a gente viu, eu dei um monte de exemplo, eu falei da Lei Mandona, eu falei de um monte de coisa. O que vai mudar aqui? Nada. A gente tem a incidência quando a Lei Complementar 116 ela não quiser o serviço para ela, ou seja, o serviço não está na competência dela, então ICMS sobre tudo. Como a gente viu, né? Como a gente vê, no caso, como a gente vê na base de cálculo. A base de cálculo vai ser o quê? Mercadoria mais serviço, ICMS sobre tudo. E também tem uma situação que a Lei Complementar 116 lá prevê, sim, aquele serviço como tributado pelo ISS, porém, ela autoriza, ela faz uma ressalva que permita a cobrança da mercadoria pelo ICMS. Então, aqui a gente tem ICMS e ISS. Tá? E o terceiro caso não tem ICMS, né? ISS sobretudo. Então o momento aqui é simples, é o do fornecimento. Fornecer uma mercadoria junto com o serviço, temos um fato gerador acontecendo. Outro momento extremamente relevante, tá? Extremamente relevante, que é o da importação. A importação sempre é relevante, tá? Por quê? Porque o examinador consegue tirar várias questões. Tem vários detalhes aqui que você consegue várias e várias questões aqui ser desenroladas, né? Bom, o momento na importação vai ter uma regra geral e uma exceção. Só duas. Tá? Só duas. Qual é essa regra, tá? Um macete, gente. O que acontecer primeiro? Nós temos duas coisas. Temos o desembaraço aduaneiro e depois, normalmente, acontece a entrega. Então tem lá todo o despacho, tal, aquelas questões aduaneiras e tal. Resolveu isso aqui, depois a mercadoria é entregue. Qual é o momento? O que aconteceu primeiro? Foi a entrega ou o desembaraço aduaneiro? O desembaraço. Então, esse é o momento. Que é o que acontece em, sei lá, em quantos por cento das vezes. Não vou chutar um número porque eu não sou da aduana, então não sei esse percentual. Mas é que eu sei que é a grande maioria. Tá? Primeiro desembaraço, depois entrega. Só que existem situações excepcionais. Um medicamento importante, uma máquina para um hospital que está ali precisando urgente. Essas situações excepcionais estão lá na legislação federal, que eu particularmente não conheço, né? Às vezes vou dar uma pesquisada uma ou outra, mas não é a minha praia. Está lá na legislação federal. Então pode ser que essa mercadoria ela seja entregue antes mesmo do desembaraço. Aconteceu comigo uma vez. Nesse tempão aí de fisco.
eu estava num posto fiscal de Goiânia, aqui na fronteira com a Paraíba, e passou realmente um caminhão com uma mercadoria, eu não lembro qual era a mercadoria, que não tinha sido desembaraçado, tá? Mas havia lá a autorização para ser desembaraçado depois. Então ela segue viagem, né? E depois a Receita Federal, aí tem o mecanismo deles lá, que eu sinceramente também não sei como é que é feito esse desembaraço depois eles desembaraçam. Então veja que primeiro aconteceu a entrega, nesse caso, e depois o desembaraço. Inverteu a ordem. Então se inverte a ordem, inverte também o momento da ocorrência do fato tirador. Entregou o momento da ocorrência do fato tirador. E isso é por quê? Porque a legislação diz que essa mercadoria importada, ela só pode ser entregue se houver o comprovante do pagamento do ICMS. Então aqui, ó, após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário, quem está lá com a mercadoria, né, o bem importado do exterior, deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço. Então, pela aduana, né? A aduana é responsável por liberar. Que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário. Por que salvo disposição em contrário? É uma situação até óbvia, né? A regra geral é só te entrego se você pagar o ICMS. Só que, óbvio, gente, tem situações em que nem ICMS tem. Um benefício, uma isenção, um diferimento. O que é o diferimento? Olha, a legislação fala que isso tem que pagar depois. Então, como é que a aduana vai exigir ali o pagamento do ICMS, só liberar com o ICMS, se nem ICMS tem? Não faz sentido algum. Por isso que ele fala, salvo disposição em contrário, tem que cobrar para liberar. Tá? Mas o mais importante aqui para a gente é o que eu já expliquei, está no parágrafo 3º, que ele fala, né, na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importado do exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato tirador nesse momento. Então vai considerar ocorrido nesse momento, ou seja, no momento da entrega. Então é aquela famosa linha do tempo, né, que a gente traz aqui para vocês. O que acontece primeiro? O fato gerador, o desembaraço ou a entrega. Então vamos fazer aqui. A regra geral é isso aqui, ó. Desembaraço, entrega. Então o momento é o do desembaraço. Mas se a entrega acontecer antes, ela vier para cá, o momento é o da entrega. Show? Aqui já foi. Aqui é muito parecido com o serviço de transporte, né? Só que ele generaliza, quase não sai, generaliza para todos os serviços prestados no exterior, né? Na verdade, esse prestado no exterior é que tenha um efeito no Brasil, né? Ele presta serviço lá no exterior. Isso era bastante complicado com o ICMS e com o ISS também. Com o IBS e a CBS, isso melhorou muito, 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 muito. Muito. Ele define mais o que seria esse serviço prestado no exterior, né? Por exemplo, eu mando uma peça de uma aeronave, uma peça de uma máquina minha para ser consertada no exterior e ela vai voltar para cá. Então, a utilização dela, o benefício dela vai ser visto aqui no Brasil. Então, é um serviço que é prestado no exterior que vai ser tributado pelo IBS e CBS, sim. Tá? Mesmo que o serviço tenha sido feito no exterior, mas o objetivo final, o usufruto desse serviço é aqui. Mas isso aí é para outra história, para quando a gente for falar sobre IBS. Tá? E aqui a gente tem no recebimento de um serviço que for prestado no exterior. Tá? Como eu falei, aqui é muito difícil o ICMS alcançar. No ISS tinham várias discussões nesse sentido que eu falei. E aí? Uma empresa brasileira vai consertar algo lá fora. E aí? Ou não é? O que foi feito lá fora e tal. Enfim, isso aqui não cabe essa discussão para a gente aqui agora. É só saber que é no recebimento mesmo. Só isso. Senão aqui a gente entra numa discussão de, sei lá, acho que de horas aqui, né? E não vai chegar a nenhuma conclusão. Uns vão ter uma ideia, um posicionamento, outros vão ter outro posicionamento que para a prova não vai mudar em nada. Tá? Bom, o 11 fala da aquisição em licitação pública de mercadoria ou bem importados do exterior que foram apreendidos ou abandonados.
Então, nessa situação aqui, a gente tem uma licitação, como a gente já falou, né? O local é onde for realizada a licitação. Não importa onde a mercadoria esteja, o local, não é o momento. O local é onde a mercadoria se encontra, né? Opa, onde a mercadoria se encontra, não. Onde for realizada a licitação. Aí estou já misturando as coisas com o BS aqui, já estou fazendo uma loucura. Mas tá, no momento que for arrematado, que tiver ali, pá, ganhou, licitou, aquele é o momento da ocorrência do fato gerador. Entrada de lubrificantes aí de outro estado, isso aqui eu encho o saco de vocês, né? Operação interestadual, como eu falo, né? Quem falou que a gente já não tinha tributação no destino antes da emenda constitucional? Tinha sim, de maneira pontual, mas tinha, né? Saiu de um estado para outro, lubrificante, né? Combustíveis líquidos, gasóleo, derivado petróleo e energia elétrica, sai zerado, zero, não importa. Se entrou no outro estado e for para uso, consumo, ou seja, não for para comercialização ou industrialização, incidência. E qual é o momento? O momento é aqui, ó. É o da própria entrada. 13. Utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tem iniciado em outro estado e não esteja vinculado à operação subsequente. Isso aqui é o DIFAL, diferencial de alíquotas para serviço, tomado por um contribuinte. No momento que ele utilizar o serviço, que não tem que não está vinculado a algo posterior, ou seja, a cadeia vai encerrar ali, a gente tem o DIFAL, o momento é quando ele utiliza aquele serviço. Literalidade para a prova, tá? E a Lei Complementar 190 de 2022, né, apesar da gente estar aí já se afastando bem de 2022, mas, como eu falei, não é todo dia que a gente tem alterações na Lei Candir. Então, às vezes, uma alteração de 4, 5, 6 anos atrás, às vezes de 8 anos atrás, ela é recente para efeitos de prova, né? Porque foi uma das últimas alterações que a gente teve e tal. Não é uma lei que está mudando toda hora, assim como, por exemplo, a lei do ICMS de cada estado, que muda aí, né? Como muda de roupa. Então, aqui, ó, continua com o DIFAL. Ele fala do início da prestação, fala da entrada no território e da saída. Galera, isso aqui é interessante, é importante para a prova. O DIFAL é o diferencial de alíquota, tá? Ele existe para quando a gente tem uma operação interestadual, que a gente vai fazer o seguinte: se a alíquota hipotética aqui do Rio de Janeiro for 20% para mercadoria e a alíquota interestadual aqui é 12%, o DIFAL nada mais é do que 20 menos 12. Então vai ter que recolher 8% aqui para o Rio de Janeiro em uma operação interestadual. A gente viu isso na aula da Constituição, né? Quando a gente for falar do ICMS na Constituição, a gente viu a Emenda Constitucional 87 de 2015. Esse é o DIFAL. Para que serve o DIFAL? Para equalizar a carga tributária. Então, uma mercadoria, tributariamente falando, tem que ser, numa compra de mercadoria, tributariamente falando, tem que ser igual você comprar dentro do teu estado ou fora do teu estado. Porque, veja bem, aqui nesse caso, de maneira bem simples, então meu objetivo aqui não é explicar os pormenores do DIFAL agora, mas de maneira bem simples. Se você for comprar um celular aqui no Rio de Janeiro, qual é a alíquota hipotética? 20%. Então, quem for te vender, se ele queria R$800 pelo relógio, quanto que ele vai botar na prateleira para te vender? 1.000. Por quê? Porque 1.000 ele vai tirar 20% e vai ficar com 800, que é o que ele queria. Você vai na mesma loja, só que na internet, mesma loja, exatamente. E você fala, conversa lá com o cara, fala, olha, eu quero esse relógio e tal. E se não tivesse o DIFAL, sabe o que ele falaria? Eu consigo te fazer por R$900, 909. Por que 909? Não é a mesma loja? Mas eu vendendo de São Paulo, eu só vou pagar 12% de alíquota. Então, se eu vender por 909, eu tiro aí os 12%, me sobram R$800. Tá? Acho que é isso, né? 909. Deixa eu ver aqui, fazendo o cálculo aqui exato, para não estar falando besteira. Deixa eu ver, R$800 que ele quer, divide por 0,88. Isso, 909,09 centavos. Então, ele venderia esse cara de São Paulo por 909. Por quê? Porque ele vai entregar 12%, né, que é 100,9 aí, R$100 mais ou menos, 109, né, no caso, é R$109, e vai ficar com 800, porque só vai ter 12% para ele. Então, poxa,
Se a gente não tivesse o DIFAL, a gente compraria sempre, estou falando tributariamente falando, ignorando os custos logísticos, o custo de frete, seguro, essas coisas, mas seria mais vantajoso a princípio, olhando só pelo âmbito tributário, eu comprar de São Paulo e não comprar do Rio de Janeiro. Pode ser da mesma loja. Para evitar isso, o que inventaram o DIFAL. Beleza, pode comprar lá. Pode comprar, vai vir com 12. Só vai vir com 12. Mas paga a diferença. Paga a diferença para você complementar, para ficar igual você comprar no Rio ou em São Paulo. O DIFAL serve para isso. Tá? Por isso que só existe no caso de uso, consumo ou ativo permanente. Porque nesses casos não vai ter mais etapa subsequente. Se eu estou comprando esse relógio na internet e é para meu uso, para meu consumo, não, é para meu uso, nesse caso, não vai ter, eu não vou revender. Então a cadeia acabou ali. Eu tenho que equalizar a carga tributária ali. Se tiver cadeia, equaliza depois, com débitos e créditos. Show? Então, para isso que serve o DIFAL. Quem é responsável pelo recolhimento do DIFAL? A gente já viu isso. E isso vai fazer todo sentido aqui para a gente achar um momento. Quem tem que recolher o DIFAL? Depende. Se o destinatário ele é contribuinte, ele recolhe. Se o destinatário é não contribuinte, quem recolhe é o remetente. Não era isso? A gente já estudou isso. Destinatário contribuinte. É mais fácil eu cobrar dele. Eu tenho alguém mandando em São Paulo para o Rio de Janeiro. O fisco do Rio de Janeiro vai pensar o quê? Ora, tem 2 contribuintes aqui. Vou cobrar de quem o DIFAL? Do contribuinte, pô, óbvio. O contribuinte tem 2, né? Tem um cara lá em São Paulo e outro aqui no Rio. Vou cobrar do cara do Rio. Então, a regra é que ele recolha, né? Ele seja cobrado, o destinatário no Rio. Mas se esse destinatário é não contribuinte e tiver DIFAL, ora, não faz sentido eu cobrar um não contribuinte aqui. Por quê? Porque tem muito não contribuinte. Aquele exemplo que eu sempre dou, né? Vai num prédio, um conjunto de prédio, um condomínio. Caramba, tem um monte de gente que compra online. Então vai ter que cobrar um por um? Não, aí sim. Aí a gente pega e obriga o contribuinte lá do outro estado a recolher o DIFAL para o Rio de Janeiro. Tá? Isso, como eu falei, a gente vai ter uma associação muito boa aqui com o momento da ocorrência do fato tirador. Por quê? Porque se o destinatário for contribuinte, como eu falei do DIFAL, quem recolhe o DIFAL? Ele. Então o momento vai estar ligado a ele. Tá? Por exemplo, aqui vai ser o da entrada no território do Estado, dele, ou a utilização do serviço, como a gente viu aqui, se for o DIFAL serviço. Essa utilização não tem uma definição concreta, mas entendo que é o término, quando ele de fato utiliza, acabou o serviço de transporte. Tá? Então, tá tudo relacionado ao destinatário. Olha a diferença, tá tudo relacionado ao contribuinte. Olha a diferença quando o destinatário é não contribuinte. Se o destinatário é não contribuinte aqui, quem recolhe o DIFAL? Esse cara aqui, de São Paulo. Mas ele recolhe para o Rio de Janeiro, obviamente, para equalizar, né? Então, qual vai ser o momento da ocorrência do fato tirador? Vai ser o da saída do estabelecimento desse cara aqui, é ele que recolhe. Ou, se for um serviço de transporte, o início da prestação. Deu para fazer essa jogada para não esquecer na prova? Para ele não falar um não contribuinte, o momento do DIFAL é na entrada do Estado do Rio de São Paulo, quer que seja. Estou falando da Lei Candir, tá? Aí cada Estado vai ter a sua peculiaridade. Isso aqui serve para tudo quanto é Estado. Voltando, não tem como confundir, porque eu não posso falar se o destinatário ele é não contribuinte, nada de momento vai acontecer relacionado a ele, vai acontecer relacionado a quem está remetendo, porque ele que vai recolher. Então a saída do estabelecimento do cara lá em São Paulo que vai recolher ou o início da prestação. Se o destinatário for contribuinte, é o destinatário que recolhe o DIFAL. Então não vamos fazer nada lá no remetente, vamos fazer chegando aqui o destinatário. Então, o que vai acontecer? É na passagem, né, da fronteira, na entrada do território do Estado, ou na utilização. Na utilização é quando termina, o destinatário termina de usar aquele serviço. A empresa Magoto vendeu 300 mesas de botão. O momento é a saída da loja. Aqui são vários momentos que eu deixo aqui para vocês, tá? Eu sempre faço isso. Saída, vendeu, né? Então, não tem muito... Deixa eu só beber uma água aqui que a voz às vezes vai para o saco. Então a empresa Magoto vendeu 300 mesas de botão.
O momento é o quê? O da saída da loja. É o momento mais básico ali, vamos dizer assim. Saiu, circulou a mercadoria, é na saída. De mulher foi ao restaurante com Dona Maria e pediu 3 porções de lula. 2 camarão, 2 de camarão, né? Uma cerveja importada. Logo chegou todo o seu pedido, ele informou a Dona Maria. Tá vendo, mulher? Acabou de acontecer um momento importante em nossas vidas. O momento de mais um fato gerador. Por quê? Porque houve o fornecimento da alimentação, das bebidas. Transportadora saiu de Curitiba com destino ao Rio de Janeiro para levar mercadoria. Transporte, né? O momento do fato gerador, do transporte, é o início. Ou seja, quando começa a se locomover, porque é dentro do país, né? Interestadual ou intermunicipal. Agora a transportadora ela vem de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e vem para o Paraná, entrega no Paraná. Pode ser lá no exterior o momento? Não. Então a gente transfere para o término, tá? Deslocou esse momento do início para o final, ou seja, na chegada ao destino no Paraná. De mulher importou 2 caixas de bola de futevôlei. O momento da operação não é a entrada na sua residência, né? O local vai ser a sua residência. Então, se ele mora, por exemplo, em São Paulo, o local não vai ser onde se desembaraçar a mercadoria. O CMS não vai para o porto, por exemplo, de Paranaguá, de Paranaguá, onde ocorreu o desembaraço. Vai para o porto, vai para o estado de São Paulo, que é onde vai ocorrer a entrada física. Tá? Mas o momento é no desembaraço. Acontece lá no desembaraço, no porto de Paranaguá, acontece o momento da ocorrência do fato gerador e o ICMS é devido para o estado do destinatário. De mulher recebeu uma ligação a cobrar da Rússia, nesse caso não possuímos a figura do desembaraço, né? E por isso o momento é o recebimento do serviço. Lembra de que de mulher comprou combustível derivado do petróleo para o seu iate? Mesmo estando morando no Paraná, ele comprou lá da Bahia. Então saiu o combustível lá derivado do petróleo da Bahia para o Paraná. Sai com 0 de ICMS, né? E era para consumo. Então vai incidir o quê? Na entrada aqui no território do Paraná. Lembram também que de mulher foi em um leilão de mercadorias apreendidas? No momento em que a arrematou, né? No momento da aquisição, ocorrência do fato gerador. Boa. Vamos lá, para mais algumas coisas. Quando o serviço, no caso de comunicação, eu falei para vocês, comunicação em regra é na prestação do serviço, no momento que se presta o serviço, né? Mas ele fala aqui, ó, quando o serviço for fornecido mediante ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador no fornecimento desse instrumento. Não é mais na prestação do serviço. E sim quando te fornecem, concessionária, permissionária te deu lá. Isso aqui é bem antigo, né, gente? Ficha, cartão, é da minha época. Infelizmente, eu tenho que falar isso, é da minha época, né? Velho, tô velho. Mas faz parte. Mas as fichas a gente não tem mais, né? Só em museu. Né? Cartão. Eu até colecionei um tempinho, tempo de moleque, né? Colecionei um pouco uns cartõezinhos. Nem sei se eu tenho mais. Acho que está na casa da minha mãe. Mas é aqueles cartões telefônicos, né? Nesse caso específico, o momento não é quando você liga lá. O momento é quando te fornecem o cartão. Tá? O local é o do estabelecimento da concessionária, permissionária, que fornece essas fichas. Hoje em dia, isso aqui podia ser atualizado. Algumas legislações de alguns estados já atualizaram isso. Tá? Já colocaram aqui o que substituiu isso, na verdade. Né? O que substituiu o cartão, a ficha? Não necessariamente substituiu no sentido de ser igual, mas a evolução. Qual foi a evolução? O celular. E o celular continua tendo plano pré-pago, né? Você vai lá, bota R$50 e pode falar a hora que você quiser até gastar os R$50. Então você bota agora, mas você não usou, você não ligou. Você vai fazer uma ligação daqui a 2 dias, um dia ou algumas horas. Mas mesmo assim, o momento é o do fornecimento, né, desse cartão, só que é um cartão virtual. Ele vai te habilitar a falar. Você está com 0 de crédito. Ele vai lá e você vai lá e bota 50. Então, a partir do momento que você pode utilizar aquele serviço, já é o momento da ocorrência do fato gerador. Não tem isso aqui
Mas é interessante fazer essa analogia, né? Porque isso acontece. Algumas legislações já colocaram isso lá, tá? Então, a ideia se mantém, né? O momento que fornece a ficha, o momento que fornece o cartão. Você está ligando essa hora? Não, mas você já pode ligar. No mesmo caso, quando você coloca crédito ali no celular. Bom, gente, vamos lá. Com isso a gente termina mais um bloco. Vamos para o próximo bloco agora.